Imagina que você, uma criança pequenininha, nasceu numa família que disfuncional é apenas um apelido pro desastre que ela é. Esses são os Gallaghers. Gallagher, Galo, Galego, chame como quiser, porque hoje eu vou falar apenas sobre Fiona. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou ótima e estou muito feliz porque finalmente vou falar sobre Shameless. Eu comecei a assistir essa série há um tempo atrás e fiquei levemente viciada, a ponto de engolir 7 temporadas inteiras. Mas mesmo gostando muito, tem algo que me incomoda bastante, que é o rumo que os produtores dão pros personagens. Cara, é desesperador. Você tá acompanhando personagens que você gosta e vê que eles estão se afundando cada vez mais em um buraco muito profundo. Mas eu senti que a Fiona, ela começa a sair desse buraco na 7ª temporada. Na verdade, no último episódio da 6ª temporada, eu sinto que ela teve um estalo e pensou, eu não posso continuar nesse buraco que me jogaram. E foi essa atitude dela que me fez gravar esse vídeo. Eu não quero só focar nos relacionamentos da Fiona, mas eu acho que pra falar dela, a gente tem que passar pelos relacionamentos porque eles são muito importantes. E além disso, eles refletem traumas que ela acabou adquirindo, tendo que conviver com a família caótica dela. E sendo sincera com vocês, eu acho que se ela não tivesse passado pelo último namoro, ela não teria tido a consciência de que a vida dela precisava mudar. Mas antes de falar do último, vamos falar do primeiro, com Jimmy/Steve. Eu vou falar Steve porque eu acho que Jimmy é um nome de bundão. Antes de começar, eu só queria falar que eu não tenho formação em psicologia, psicanálise, eu só vou tirar conclusões do nada. Aviso dado. Então vamos começar os pitacos. Falando no geral, eu acho que a Fiona nunca consegue parar sozinha antes da 7ª temporada, porque ela nunca teve atenção. Então ela acaba tendo uma necessidade de estar com alguém. E esse alguém tá sempre seguindo o mesmo padrão, porque ou ele é um mentiroso, ou ele é abusivo, ou ele abusa de substâncias. E eu acho isso um pouco até cômico, porque ela tem uma vida muito agitada. E ao invés dela se relacionar com pessoas mais calmas, que vão trazer tranquilidade, parece que ela seleciona os caras que vão dar problema. E esse tipinho de homem, te lembra alguém na série? Te lembra alguém? A única coisa que eu entendo de cabeça é que dor na nuca é queda de pressão. Na verdade, eu percebi que eu não entendo porque eu não tenho certeza disso. Mas eu acho que isso tem a ver com a nossa cabeça, hein? Mas falando do Steve, cara, eu sinto que antes dela descobrir toda a merda que ele fazia, ele era uma boa pessoa pra Fiona, porque ele tava ali com ela, ele tentava ajudar, ele olhou pra aquela família esquisita dela e falou, tipo, vamos nessa. Eu gostava do Steve, mesmo com as mentiras, porque antes dele entrar naquele balaio de mentiras e tudo mais, ele tentava ajudar a Fiona. E no início, ela recusava muito. Por quê? Porque ela nunca tinha tido ajuda. Ela até tinha dos irmãos e tudo mais, mas a pressão ficava toda em cima dela. Então, ela não sabia aceitar ajuda. Mas a gente tá aqui pra tacar o pau nas relações dela, então vamos lá. O Steve reproduz de novo algo que se assemelha muito com o que os pais faziam. Ele some. Ele some uma, ele some duas. E, se eu não me engano, nessas 2 vezes, ela aceita voltar pra ele. Mesmo que em uma delas ela volte, mas no mesmo momento ela termine, ela não permite que ele retorne pra vida dela, ela aceita que ele participe de um momento. E, de novo, acho que isso me lembra alguém. Eu não vou falar muito sobre o Tony e o Mike, vou enquadrar eles na mesma classe, porque a Fiona não tá preparada para um relacionamento estável, e eles oferecem exatamente isso. E os dois são o oposto do Sean e do Robin. Por mais que ela não tenha tido uma grande relação com o Robin, sim, vou falar Robin, não vou ficar falando Robin por muito tempo, ela se envolveu com ele, mesmo depois de saber que ele era usuário, que ele tinha problemas. E segura essa informação, já vou voltar pra aí. Numa conversa que ela tem com o Sean sobre a família dela, ela fala sobre os irmãos, e ela diz que queria continuar cuidando deles. Mesmo o Liam, o mais novo, sendo muito novo, não lembro quantos anos ele tinha, mas ela já seria muito mais velha quando o Liam fizesse 18. Ou seja, ela não viveria a vida dela, ela continuaria vivendo para os irmãos. E ela se desespera quando vê que eles estão começando a ter independência. E eu acho que isso reflete muito no relacionamento que ela tem com o Robin, porque ela larga um cara que não precisa da ajuda dela, que não precisa sobrecarregá-la, e passa para um cara que tem problemas, que precisa de cuidado, que precisa de auxílio.
E eu sinto que quase a mesma coisa acontece com o Sean, porém ele é um cara mais maduro e que lida melhor com as merdas dele. Contudo, se você se relaciona com alguém que você sabe que tem vícios, mesmo essa pessoa estando estável, você sabe que uma hora ou outra ela vai precisar de muita ajuda. Então eu acho que ela continua indo na mesma direção que ela estava indo com o Robin. Concluindo, os relacionamentos da Fiona são muito ruins e eu acredito sim que ela busca o que ela viveu com os pais e com o resto da família para as relações dela, ou seja, confusões, vícios, sumiço e violência. Antes de começar a esculachar o meu menino, só queria dizer, ai, meu Deus. Pronto, vamos esculachar. Em relação a Fiona, eu acho o Lip um puta de um escrotinho. E esse sentimento de ódio começou quando ele achou que iria ser pai. E como eu já disse pra vocês, a Fiona sempre buscou o melhor pra todos os irmãos dela. E mesmo o Lip sendo o segundo mais velho, ela tinha a mesma preocupação com ele. E esse cuidado aumentava ainda mais em relação à educação do Lip. Porque mesmo ela sabendo que ele é muito inteligente, ela reconhecia que ele é uma pessoa muito cabeça dura. Pra você que nunca viu a série, ou pra você que já viu a série e não lembra do que rolou, o Lip achou que tinha engravidado uma garota que ele gostava muito. E não me perguntem o motivo, porque até hoje, na 7ª temporada, eu ainda não entendi o porquê dele achar que seria melhor para o filho dele que ele saísse da escola e ficasse sem dinheiro, sem diploma e sem uma família que iria ter condições de oferecer suporte. No final das contas, a Fiona dá um ultimato pro Lip e diz que ou ele voltava pra escola ou ele saía de casa. Mas antes disso acontecer, ela pediu milhares de vezes para que ele voltasse. E quando isso aconteceu, a Fiona pediu um monte de vezes para ele voltar. Só que ele não quis, porque ele é cabeça dura. Então ele optou por morar na rua a voltar à escola. E é por causa disso que eu não entendo muito bem o Lip, porque ele briga com a Fiona por motivos que não são plausíveis, sabe? Ele se relaciona com uma menina que trai ele com o pai dele e perdoa, enquanto a Fiona que pede pra ele voltar à escola, ele arruma uma briga imensa com ela. Mas tirando isso, eu acho que o Lip não apoia a Fiona em nada. E inicialmente, ela não precisava, mas ela queria muito o apoio dos irmãos. Quando a Fiona teve a ideia de começar a organizar festas, o Lip deixou bem claro que ele não estava do lado dela. Por um lado, eu entendo ele, porque eles são pobres, eles demoram muito pra juntar uma boa quantidade de dinheiro. E ela iria tirar um valor alto de um fundo de reserva pro inverno, alguma coisa assim. Então as atitudes dele são compreensíveis. Mas eu acho que a forma como ele trata ela, cara, não faz sentido, entendeu? Não faz. Em outra ocasião que eu acho que o Lip trata a Fiona muito mal é quando ela deixa o Liam, que é o mais novo. Ai, gente, não sei nem como é que eu posso falar isso sem o YouTube barrar. Sinceramente, não acho que ele vai barrar, mas, ela deixa o Liam dar uma cafungada na neve, entendeu? Vou me pôr no lugar do Lip. Acho que se minha mãe estivesse ao lado do meu irmão e ele fizesse algo assim, mesmo que sem querer, eu ficaria com muito receio de deixar que ele ficasse sozinho com ela novamente. Mas eu acho que a forma que ele e a Debbie, outra arrombada, tratam ela é desnecessariamente pesada. Por quê? A Fiona sempre cuidou de todo mundo e ela fez de tudo pra manter todo mundo na escola, pra manter todo mundo alimentado, todo mundo em segurança, e ela conseguiu. E mesmo com tudo isso, ele decide que a primeira vez que ela dá um vacilo e um puta de um vacilo, ela não é mais uma pessoa confiável. E lembra lá atrás que eu falei que a Fiona tem a necessidade de cuidar das pessoas? Quando ela olha ao redor, vê que ninguém além do Liam precisava dela e o único que necessitava não tá mais com ela, cara, ela surta. Tô dizendo que isso é culpa do Lip? Obviamente não, é culpa da Fiona. Porém, eu não acho que ele é um bom irmão pra ela, cara. Eu gosto muito do personagem, inclusive, não sei se vocês repararam, mas a blusinha da minha personagem, ela tá com um coraçãozinho e dentro do coração tá o Lip, porque eu amo esse menino e eu acho... Ai, não vou dizer o que eu acho. Também vejo ele como um personagem complexo pra caramba, igual os outros, mas quando... em relação a Fiona, eu não consigo gostar dele, porque eu acho que ele não é carinhoso o suficiente, eu não acho que ele dá oportunidade pra Fiona,
Inclusive, acho que ele reduz as oportunidades da Fiona, e algo que me marcou muito nessa 7ª temporada foi quando ela percebeu que o Lip, mesmo já sendo um adulto, ele não aproveitava as oportunidades que ele tinha e que ele meio que empacava ela por não ajudá-la da forma correta. Porque se você tem muitas responsabilidades, você não vai conseguir desenvolver. Então ela faz uma reunião e avisa para os irmãos que a partir daquele dia eles deveriam contar mais com o Lip do que com ela. E deixa bem claro que tudo que ela fez na vida foi para eles e nunca para ela. Até o diploma do ensino médio que ela concluiu é dela, mas não foi para ela. Foi pro Lip voltar à escola. E eu fico muito feliz por ela ter percebido isso, porque eu acho que foi só aí que ela se deu conta que estava correndo por uma pessoa que não valorizava ela. Assim como a capeta da Debbie. Cara, meu lance com a Debbie é mais embaixo. Porque se o Lip, eu tenho um rancinho dele, porra, a Debbie, ela conquistou todo o meu ódio. Só pra deixar claro, eu não vou falar de todos os irmãos. Eu quis falar do Lip e da Debbie porque, por mais que o Liam, o Cal, o outro ainda não, mas o Liam e o Cal tenham tido problemas com a Fiona, o Cal, gente, tadinho, aquele moleque precisava de uma ajuda que a Fiona, obviamente, não conseguiria dar. E que bom que ele conseguiu ajuda, porque, ai, ele é tão maravilhoso. E o Ian, ele até arrumou um problema ou outro com a Fiona, mas eu acho que são problemas de irmãos que se gostam e que tem muita relação com os problemas psicológicos dele. Então, eu não acho que o Ian é um irmão ruim, tá? Agora vamos voltar para a capeta ruiva. Nossa, Esté, por que você tem tanto ódio assim da Debbie? Cara, porque eu amava aquela menina. Eu amava. Ela era, tipo, a minha irmãzinha mais nova. Eu via a Debbie assim. Ela era maravilhosa, cara. E, sinceramente, acho que mesmo sendo a mais nova, não a mais nova de todos, mas a mais nova entre a Fiona, o Lip e o Ian, ela, quando pequena, era a que mais dava suporte à Fiona. E eu comecei a série pensando, a Debbie vai ser muito fora da curva dessa família. É ela quem vai estudar, vai à faculdade. E quando a gente chega na 7ª temporada, a gente vê que não é nada disso. E, sinceramente, eu não tenho ódio da Debbie por ela ter engravidado. Até porque eu não acho isso normal, tá? Não acho normal crianças serem mães, pais, mas a gente sabe que é algo comum. Mas a Debbie, ela teve orientação. E é isso que mais me estressa. Assim que ela entrou na adolescência, ela ficou revoltada. E ela aceitava todas as figuras femininas na vida dela, desde que não fosse a Fiona. E eu entendo no início, porque a Fiona ainda tratava ela como uma menininha. E ela queria ser vista como mulher. Algo que todo adolescente passa, gente. Adolescente sempre quer crescer antes da hora. Mas no momento que a Fiona vê pra onde ela tá caminhando e começa a tentar ajudá-la, começa a se aproximar, e a Debbie só fecha a porta na cara dela, mano, isso começa a me irritar muito. Porque a Debbie não é burra. Ela aceitou ser burra pra se encaixar no grupo das meninas da escola. Ela aceitou engravidar para fazer parte de uma família amorosa, e mesmo depois que essa família deixou bem claro que eles não iriam acolhê-la, ela de novo recusou a Fiona, que era a única pessoa que estava ali, que falou, Debbie, não tenha esse filho. E não porque ela não queria que a Debbie tomasse as rédeas da própria vida, mas sim porque ela queria que a Debbie tivesse um bom futuro. Ela não falou só, não tenha um filho, ela explicou um monte de vezes. Você não vai concluir a escola, a sua vida vai ficar mais difícil, e mesmo assim ela decidiu que não iria escutar a Fiona. Mas mesmo depois de tudo isso, ela continuou indo atrás da Debbie, continuou tentando ajudar. Quando a neném nasceu, ela tentou ajudar, e a Debbie não deixava nem ela pegar a criança no colo. Pra ela era mais fácil ela continuar sendo orgulhosa e dizer que não tinha ajuda, a aceitar a ajuda que a Fiona estava disposta a oferecer. E falando assim, não parece nada demais, mas acompanhando isso por uma temporada inteira, cara, é muito irritante. É muito irritante. Você, como uma pessoa mais velha, principalmente, vê que uma criança tá se metendo num buraco. E pior, um buraco que ela não conhece. E tudo isso enquanto tem uma pessoa gritando, ei, vem pra cá, eu te ajudo, eu tô aqui com você. E essa pessoa não quer ouvir. Cara, isso é muito irritante. E é por isso que eu tenho tanta raiva da Debbie. Porque com o Lip, eu não entendo o lance da escola. Mas o lance dele não querer deixar Liam com a Fiona, depois de tudo aquilo que aconteceu, é plausível. É chato, sim, mas é plausível. Agora, a Debbie querer arrumar uma terceira guerra com a Fiona, porque ela não quer que ela engravide, gente,
Eu não entendo. E é por isso que eu fiquei radiante quando a 7ª temporada começou. A Fiona entrou no quarto da Debbie, arrumou a cama, jogou as fraldas no lixo e quando ela se tocou do que ela estava fazendo, ela bagunçou a cama e pôs as fraldas onde elas estavam. E mais, a Fiona começou a cobrar aluguel de todo mundo. E no dia que a Debbie largou a Franny, que é a bebê, com a Fiona sem que ela soubesse pra Debbie ir procurar um emprego, a Fiona simplesmente pegou a bebê e entregou pra Debbie, que tava na entrevista de emprego. E eu não acho isso errado, porque ela avisou desde o início. Não tem esse bebê, você ainda é muito nova, você vai ter que arcar com muitas responsabilidades. Ela quis ter, então que ela lide com as responsabilidades dela. E além disso, todas as vezes que a Fiona ofereceu ajuda, ela negou. Ou seja, ela não precisa. E se ela precisa, a Fiona não quer mais ajudar. Gente, o vídeo chegou ao final. Eu amei ter feito, tá bom? Não sei se você gostou, mas eu sei que eu amei. Porque, primeiro, eu precisava soltar o verbo sobre esses arrombadinhos dos irmãos da Fiona. E segundo, eu não gosto de produzir coisas que eu não acho que tenham uma boa qualidade. O meu vídeo passado foi sobre um assunto que eu queria muito falar, mas foi um vídeo feito nas coxas, porque eu pensei, cara, eu preciso postar logo, porque senão, bererê, bererê, e eu decidi que eu não vou ficar fazendo isso. Porque eu não suporto ver coisas que eu faço mal feito, sabe? E principalmente quando essa coisa vai ficar registrada pra sempre na internet. Então, a partir de hoje, sim, vou voltar a demorar a postar vídeo, mas vão ser vídeos bem produzidos, sabe? E se eles não forem bem produzidos, vocês podem ter certeza que eu dei o meu melhor. Então, é isso, gente. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui e um beijão.